Tem uma pergunta pra você. Você gosta de rock? Já escutou a icônica música do Ozzy Osbourne, Mr. Crowley? Ou já ouviu falar que o Jimmy Page era fanático e até já havia comprado uma mansão do ocultista Aleister Crowley? Pois é. Crowley foi um mago, ocultista, poeta, escritor e estudioso da área da magia. Além disso, ele também era campeão de xadrez, filósofo, alpinista e uma série de outras coisas. Você pode até não conhecer ou não gostar da imagem de Crowley, mas uma coisa que não podemos negar é a intensa influência que ele exerceu sobre artistas, escritores, músicos e por aí vai. Ele foi considerado o ocultista mais importante do século XX e o 73º maior britânico de todos os tempos. Ele nasceu em 1875 e morreu aos 72 anos de idade, em 1947. Ainda assim, não tem jeito de não ficarmos curiosos quando o assunto é o que foi que ele fez em vida, e é por isso que hoje você vai descobrir quais são os 8 fatos obscuros sobre Aleister Crowley, a besta 666. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Virgindade. Tem um assunto mais íntimo e polêmico do que virgindade? Pois é. Como a lista de hoje é para revelar os fatos mais obscuros e reservados sobre Crowley, vamos começar com esse aqui. Gente, o Crowley nasceu em 1875, e tudo bem que ele não é tão antigo assim, mas vamos concordar que a realidade daquela época com certeza era outra, principalmente quando o assunto era sexualidade. Quando esse mago mirabolante perdeu a virgindade, ele tinha apenas 14 anos de idade, e a relação aconteceu com a empregada da família. E para problematizar ainda mais a situação, tudo aconteceu aonde? Na cama da mãe dele. A empregada, no final das contas, acabou sendo demitida e algum tempo depois se tornou alcoólatra e foi morar na rua. Existem especulações, inclusive, de que essa mesma mulher foi uma das vítimas do assassino em série que ficou conhecido como Jack, o Estripador. Assustador, não? Número 2. Fundou sua própria religião. Aleister Crowley sempre teve uma curiosidade natural para o ocultismo. Quando ele entrou na Universidade de Cambridge em 1895, ele foi estudar filosofia, mas algum tempo depois ele mudou de curso e passou a estudar literatura inglesa. Foi mais ou menos nessa época, quando ele tinha 23 anos de idade, que ele foi convidado a participar da primeira sociedade secreta voltada para o ocultismo. A sociedade era a Ordem Hermética da Aurora Dourada, de onde ele acabou sendo expulso mais tarde por ter batido de frente com alguns outros membros da ordem e por ter certas práticas consideradas imorais. Além da Ordem Hermética da Aurora, ele se envolveu com outras 2 sociedades, sendo o cofundador da Astrum Argentum e o membro importante e ativo da Ordo Templi Orientis. Mesmo assim, essas 2 últimas sociedades ocultistas que eu falei agora já seguiam os princípios de uma filosofia que mais tarde se tornou uma religião que o próprio Crowley havia fundado, a Telema. Segundo o próprio Crowley, que conhecia diversos países do mundo, ele estava no Egito com a sua esposa em 1904, quando ele teve uma revelação. Um mensageiro de um deus egípcio chamado Horus teria aparecido para ele, e Crowley teria anotado exatamente cada palavra dita por esse mensageiro, que se chamava Aiwass. A mensagem revelada nessa situação se tornou o Livro da Lei, que literalmente se tornou o guia, a essência e a base da Telema, que basicamente era uma religião hedonista e que acreditava que não existia uma força maior do que a vontade individual de cada um. Número 3. A magia sexual. Se teve uma coisa que Crowley nunca fez questão de esconder, era a sua paixão e ligação com o sexo. Para ele, as relações sexuais serviam como uma força orientadora. Segundo o próprio Crowley, a primeira experiência mística que ele teve foi 100% motivada pela primeira experiência sexual que ele teve com outro homem. Ele era assumidamente bissexual, e olha que isso, 100 anos atrás, não era uma coisa muito aceita pela sociedade. Mesmo assim, esse seu impulso aflorado pelo sexo nunca diminuiu. Para vocês terem uma ideia, em alguns rituais da Telema, como na Missa da Fênix, os participantes precisavam comer o que eles chamavam de bolo de luz, que era uma distorção da hóstia do catolicismo. Agora, adivinha só do que era feito esse tal bolo de luz?
Então, ele levava farinha, mel, azeite, óleo de abramelin e sêmen, ou sangue menstrual humano ou sangue animal. Na Ordo Templi Orientis, que foi uma das ordens ocultistas que ele participou, ele adicionou um novo ritual para quem chegasse a ser um membro de 11º grau. Esse ritual era baseado na prática do sexo anal, e olha que coisas desse tipo aconteceram por todas as ordens que ele passou. A primeira grande ordem ocultista que ele passou, como eu já havia dito, foi a Ordem Hermética da Aurora Dourada. Muitos escritores e poetas da época participavam dessa ordem, mas apesar de muitos deles também serem bi ou homossexuais, eles acabaram expulsando Crowley da ordem porque ele não fazia questão de esconder nada. Ele frequentemente fazia programas com prostitutas ou garotos de programa. Do mesmo jeito que frequentava banhos turcos para conhecer homens que procurassem o mesmo que ele: sexo. No final das contas, Crowley acabou ficando com essa fama de quem gostava mesmo e não tinha nada para esconder. Número 4. Drogas. Outro assunto que também sempre acaba vindo à tona quando a pauta é a vida do ocultista Aleister Crowley é o abuso de drogas. Segundo a sua biografia, Crowley teria experimentado uma droga pela primeira vez quando um médico o receitou morfina e heroína durante um tratamento contra bronquite e asma. E por mais que essa situação possa nos parecer absurda, antigamente era comum os médicos receitarem esse tipo de substância durante tratamentos médicos. Mas foi depois de passar por essa experiência que ele literalmente se viciou em vários outros tipos de drogas, sendo a cocaína e a heroína as mais usadas por Crowley. A cocaína, inclusive, foi a responsável por corroer as suas passagens nasais. As drogas muitas vezes faziam parte dos rituais ocultistas que ele participava, e o próprio Crowley chegou a escrever vários capítulos sobre essa sua relação com essas substâncias. Um exemplo disso é o seu livro chamado Diary of a Drug Fiend. Segundo os dois últimos mitos e especulações que foram feitas sobre a vida do ocultista já no seu leito de morte, Crowley teria lançado uma maldição sobre o médico que estava o atendendo. Crowley morreu em 1947 por causa da sua bronquite crônica e complicações cardíacas. E ele teria, alguns dias antes de morrer, pedido ao seu médico para receitar mais morfina a ele. E o médico achou que aquilo não era a coisa mais responsável a se fazer. Até porque todo mundo sabia das relações do ocultista com as drogas. Segundo essa especulação, Crowley ficou tão revoltado por ter o seu pedido negado que teria lançado uma maldição no seu médico, que realmente veio a falecer no dia seguinte dessa consulta. Número 5. Fundou uma comunidade. Sabe aquele sonho que todo mundo provavelmente já teve de abandonar tudo e morar num lugar isolado? Pois é, Aleister Crowley foi um homem tão excêntrico que até isso ele já fez. Em abril de 1920, ele fundou uma comunidade religiosa na Sicília, Itália. Lá funcionava a Abadia de Telema, a filosofia e religião que ele mesmo fundou. O lugar era uma vila isolada que foi alugada por ele. Ali, Crowley acreditava que poderia viver sem a influência das leis do Estado ou das convenções sociais. Tudo o que realmente importava era viver de acordo com a sua vontade e fazer aquilo que lhe dava prazer. Parece coisa de filme, não é mesmo? Pois é. Mas as coisas não foram tão bonitas e perfeitas desse jeito. Pra lá, Crowley levou a sua esposa Leah Hirsig com sua filha recém-nascida Anne e a sua amante Ninette Shanway. Com o tempo, os outros telemitas foram se juntando à comunidade. Agora, imagina só uma vila isolada no meio da mata, sem saneamento básico e que era formada por pessoas que literalmente não queriam se preocupar com nada. Pois é. Com o tempo, animais selvagens começaram a frequentar o lugar, trazendo doenças e sujando o ambiente. Os rituais de Telema, inclusive, muitas vezes consistia em sacrificar e até consumir o sangue desses animais. Lembra do bolo de luz? Então, a água também não era das melhores. E com menos de um ano no local, Anne, a filha recém-nascida de Crowley, faleceu. E algum tempo depois foi a vez de Hal Loveday, um telemita que bebeu água de um córrego da região e acabou falecendo por causa da água contaminada.
Depois que Hal morreu, a esposa dele, Beth May, que vivia na comunidade, decidiu abandonar a vila e denunciar o que acontecia ali dentro para a imprensa. Ela disse que em um dos rituais da Telema, ela teve que beber sangue de um gato e também disse que os membros da comunidade tinham que se cortar com navalhas todas as vezes que dissessem, mesmo que sem querer, a palavra eu, para não alimentar um sentimento de individualidade. Depois de todas essas denúncias, Crowley foi deportado da Itália e o sonho de viver em uma comunidade sem regras e leis simplesmente acabou. Número 6. Pedido nada comum. Lia Hissig foi durante muito tempo a companheira de Crowley. Durante a época em que ele fundou a abadia de Telema, na Sicília, ela foi literalmente um apoio para ele e chegou a exercer papéis muito importantes, tanto nos rituais da Telema quanto na comunidade. Como a crença da Telema dizia que todos deveriam seguir a verdadeira vontade e fazer aquilo que realmente queriam, um dos seguidores acabou tendo relações sexuais com uma cabra durante um ritual de magia. Depois disso, Crowley teria feito uma proposta nada convencional à sua esposa Lia. Olha só, gente, ele perguntou e incentivou durante um certo tempo que ela tivesse uma relação sexual com um bode. Lia nunca aceitou essa proposta, mas vamos combinar, né, gente, que esse pedido realmente poderia assustar qualquer um. Número 7. Fingiu a própria morte. Olha, não é à toa que a gente está falando de Aleister Crowley aqui. O cara dominava diversas áreas do conhecimento, era excêntrico, fazia o que realmente queria, não se importava muito com a opinião pública e sempre dedicou a sua vida ao estudo da magia e de práticas do ocultismo. Mas olha só o que ele foi capaz de fazer. Você já se pegou imaginando como seria o seu próprio velório? Quais seriam as reações das pessoas que você conhece caso elas recebessem a notícia de que você foi dessa para uma melhor? Pois é, por mais estranho que possa parecer esse tipo de pensamento, geralmente ele é muito mais comum do que a gente imagina. Em 1930, Crowley já havia se tornado um homem influente. Ele era bem relacionado com a mais nobre e intelectual sociedade da Inglaterra e conheceu pessoas importantes no mundo todo. Foi aí que ele se juntou a ninguém mais e ninguém menos do que o escritor Fernando Pessoa para executar um plano mirabolante. Crowley, com a ajuda de Fernando Pessoa, literalmente fraudou a própria morte, apenas para ver qual seria a reação tanto da imprensa quanto das pessoas que ele conhecia. Para isso, os dois encenaram uma cena suicida e fizeram tudo de modo que parecesse que Crowley tivesse pulado de um penhasco em Portugal. Antes disso, o ocultista ainda deixou uma carta de despedida. E adivinha só, os jornais da época realmente lançaram como manchete exclusiva essa situação. Enquanto todos achavam que o Aleister Crowley havia morrido e lamentavam essa fatalidade, o ocultista estava vivo e muito tranquilo. Número 8. Seu apelido era Besta 666. Como você deve ter notado no próprio título do vídeo de hoje, Aleister Crowley também era conhecido como a Besta 666. Mas, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não era um satanista. Até porque, como é que ele poderia seguir e adorar algo que ele nem mesmo acreditava? Crowley não acreditava no diabo que existe na Bíblia cristã. Para ele, qualquer deus que não fosse o cristão seria endemonizado por essa crença. O apelido de Besta 666 surgiu quando a sua mãe, cansada das suas teimosias de criança, teria começado a chamar ele desse jeito. Já adulto, ele usava com orgulho esse apelido, até porque esse nome, de certa forma, ajudava na construção da sua imagem, tanto para a mídia quanto para os seguidores do ocultismo. Até porque, quem é que não ficaria intrigado, né, com alguém que tem esse apelido? Mas, e aí? Já conhecia Aleister Crowley? Conhecia algumas de suas histórias? Então, faz assim. Se você sabe de alguma coisa interessante sobre a vida desse ocultista e que a gente não citou aqui, escreve aqui embaixo pelos comentários. Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!